E ao vivo, Instagram, avise os meus seguidores que estou online agora. Dr. Roberto Sugihara, vamos informar o público. Olá, Raquel, seja bem-vinda. Zenilde, sejam bem-vindas. Dr. Roberto já está chegando aqui. Vamos entender como é que funciona esse processo de emagrecimento, como a nossa face pode se alterar durante esse período. Juju! Aí! Cadê as fãs do Dr. Roberto? Quem é paciente do Dr. Roberto, levanta a mão. Deixa eu chamar o Roberto aqui. E vamos lá, pessoal. Tudo bem? Olá, Roberto, bom dia. Tudo Tudo bem, bem? pai? Bem, graças a Deus. Ajusta a sua câmera aí para o seu rosto não ficar cortado. Melhorou? Sim. Agora a gente te vê melhor. Bom E dia. aí? E essa quarentena, Roberto, como é que tá? Não tá fácil, não. A gente tem que criar bons momentos dentro de casa. É verdade. Tem o lado poético, né? Mas tem a vida real também, que são momentos que Fazer não são. faxina, fazer faxina não é fácil. Pela desromantização da quarentena, né? Eu percebo que muita gente está fazendo isso, as pessoas estão postando, estão se ajudando, e é por aí. Essa união aí, esse isolamento social, é importante essa colaboração, né? E a mídia digital está ajudando bastante, isso é fato. É verdade. A gente pode não estar presente fisicamente, mas a gente pode se fazer presente online, pelo menos, né? Com Então vamos lá, certeza. vamos fazer a nossa parte aqui de compartilhar informações relevantes para o público. Bom, doutor Roberto, para quem não viu, ele já esteve aqui, fez uma live sobre harmonização facial, sobre a beleza dos 40, né? Quais são os procedimentos que a gente pode se utilizar para manter a juventude por mais tempo, para rejuvenescer um pouco. E hoje ele vai trazer esse tema aplicado a pacientes que perdem muito peso, que são pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, que é conhecida como redução do estômago. É que às vezes não é só redução do estômago, né, Roberto? Tem outros procedimentos, mas aí não importa. O importante é que o paciente perdeu muito peso e isso traz consequências para a face. Com certeza. Antes de eu entrar aqui, me fizeram uma pergunta e eu vou tomar o cuidado de responder. O áudio tá bom, né, Mariela? Tá ótimo. Se você é profissional ou não, tá? Mas é muito importante saber que tipo de obesidade que o paciente tinha, né? Então, assim, o que existe de catalogado na literatura, eu vou citar aqui, e é importante para a gente entender antes de fazer um planejamento para o paciente que se submeteu à cirurgia bariátrica, tá? Existe a obesidade alimentar, que é a obesidade do famoso cabeça de gordinho, né? É, Gosta de comer mesmo. que gosta de comer mesmo, que eu acho até que foi a minha razão de ter me submetido à cirurgia bariátrica, uma, porque eu adoro cozinhar, e segundo, que comer é um prazer da vida, né? A obesidade do estômago, né? Que a gente chama de estômago nervoso, que é o paciente que está muito vinculado à alimentação junk food, aquela dieta muito rápida, que tem a vida muito corrida, né? O aumento de volume nessa região do abdômen acontece bastante. Existe a obesidade do glúten, né? Que é pelo processo inflamatório e alergia. É, é, e o que é difícil
característica é que o paciente demora para descobrir isso, tá? Então ele sofre muito tempo antes de descobrir. Geralmente, esse paciente, quando descobre, o que é triste, que ele acaba descobrindo depois da cirurgia, tá? Se ele descobrisse antes da cirurgia, ele provavelmente nem faria, nem teria sido necessário fazer o procedimento cirúrgico, tá? Isso tem acontecido muito, né? As pessoas têm descoberto o quanto o glúten acaba inflamando. Não é para todas as pessoas, né, Roberto? Não, É não é isso. para pessoas, mas é uma realidade, né? Inclusive, é importante a live, quem estiver assistindo, e isso vai ficar salvo depois, não é porque você está acima do peso que você tem que submeter a cirurgia bariátrica, tá? Fazer dieta, fazer exercício, eu acho que ainda é a primeira opção, tá? Aí as pessoas vão perguntar, por que que você fez, tá? Por que que eu fiz? Eu fiz primeiro. Primeiro porque eu já estava me tornando diabético por isso, tá? E segundo, porque eu já estava hipertenso também. Então eu tive que tomar uma atitude drástica e radical para melhorar a minha qualidade de vida. Foi por isso que eu fiz, tá? Me arrependo? Não, eu não me arrependo porque melhorou muito minha qualidade de vida, tá? Mas assim, se eu pudesse na época ter tido uma outra opção, eu provavelmente ia pensar também, Mas tá? aconteceu com você essa questão do glúten? Você descobriu? Não. No meu caso, eu já estava pré-diabético, por isso que eu optei por isso, para não prejudicar muito mais a minha saúde, Aham. tá? Existe a obesidade metabólica também, tá? A obesidade venosa, que acomete as mulheres na fase de gestação, e a obesidade por inatividade, né? Então, ressalvo aí nesse período de quarentena, pessoal, se mexam, tá? Andem pela casa, ajudem a arrumar a casa, se movimentem, tá? Limpar vidro, ajudar a esposa na cozinha, aproveitem aí para Vai varrer, vai passar um aspirador, varrer para a piscina, vai lava o varrer o quintal. jardim. É isso aí, tem que se mexer, lavar o carro, porque mesmo os serviços de manutenção da casa, né? Eu andei aqui dando uma de pintor, ajudei a mexer no quarto das crianças, e é isso que tem que fazer. A gente não pode ficar parado, não. Verdade. Não tem como, tá? Então tá respondida a pergunta, e depois eu vou colocar nos meus stories os tipos de obesidade, tá? E entre E esses tipos de obesidade, quando a pessoa emagrece, é diferente entre um tipo e outro, ou a consequência é sempre a mesma em o relação à que que face? o que que é diferente, ô Mariela, é na mudança do hábito, tá? O paciente que tem cabeça de gordinho, né? No caso do alimentar, ele é o paciente mais rebelde de tratar. Porque muitas vezes você precisa que ele te ajude durante o processo desde o processo da cirurgia, imediatamente após a cirurgia e mesmo depois, Uhum. tá? Porque é um paciente que se boicota muito, tá? Se vocês perguntar para mim o que é boicotar, tá? Então, assim, como o paciente bariátrico, ele não pode comer grande volume, grande quantidade, né? Mas ele pode abrir uma lata de leite condensado e beber. Ele pode. Altamente calórico, né? Eu falo isso porque eu sou um ex-gordinho. Então, eu entendo e como eu atendo muito bariátrico, na parte de saúde bucal, que tem alteração também, e na parte de harmonização facial, eu pego os pacientes nas entrelinhas, porque eu vivi isso, né? Então, isso aqui é legal. E eles perguntam para mim, como que você sabe isso? Ué, porque eu sou bariátrico, né? E também as pessoas vão perguntar para mim o seguinte, e perguntam para mim, nossa, você não parece um paciente bariátrico, tá? Então, isso eu respondo e assim, eu gostaria que isso chegasse ao máximo de pessoas possível. Primeiro, eu segui toda a lição de casa que o médico me passou. Fazer terapia, tá? Porque existe
existe uma situação de você, se você não se cuidar, porque a comida acaba sendo um prazer também. Se você não se cuidar, você pode entrar em depressão. Então você tem que adquirir novos hábitos, mudar o seu estilo de vida, né? Para não deixar na comida uma fonte de prazer, tá? E Mas segundo, essa questão de mudar o rosto, né? Porque quando a pessoa tá? emagrece, ela parece que ela vira outra pessoa. Existe Vira outra uma pessoa. crise de identidade também em relação a Sim, isso? sim, existe, assim, se a gente seguir a literatura, existe um termo de rejeição corporal, tá? É um termo que os profissionais usam, assim, rejeição à imagem corporal, tá? Isso acomete mais as mulheres. Primeiro porque as mulheres gostam de se arrumar, de ir na frente do espelho, né? E segundo, porque é a maior prevalência mesmo, né? A gente sabe que a nível de metabolismo, a genética, né? A biologia, muitas vezes é um pouco mais favorável aos homens do que às mulheres, Ah, isso tá? é verdade. Homem emagrece mais fácil, né? Isso, homem emagrece mais fácil. Mas, em geral, assim, eu vou dizer, numa linguagem mais popular, uma crise de identidade. Poxa, eu fiz a cirurgia bariátrica e não consigo mais me ver bonita. Eu não consigo mais me ver bonito, né? E é onde a gente consegue entrar e ajudar, tá bom? Se a gente, por exemplo, se eu tirar minha pele aqui, se eu tivesse essa condição, existe aqui embaixo, além de músculo, existe camadas de gordura, né? E com a perda de peso brusca que o bariátrico tem, ele perde muito peso em 6 meses, por exemplo, tá? Esses colchões de gordura, eles vão diminuir também. E aí o que acontece? Pum, cai tudo. A pessoa fica, além de flácida, ela fica com um aspecto, né, de doente. Pode ficar com aspecto de envelhecido, né? Porque existe o termo popular de que gordinho tem aparência de jovem, né? Então, a gente trabalha com isso, auxiliando nesse processo de maneira multidisciplinar. Não é só o dentista que vai lá e procura deixar os dentes mais bonitos, porque o paciente que faz a cirurgia bariátrica, Mariela, tende a ter refluxo. Então, assim, erosão e cárie acaba cometendo um pouco mais. Então, você tem que fazer um controle mais de perto desses pacientes. Tá? Eu tenho as crianças em casa aqui, daqui a pouco algum vai entrar também. É 40, É assim, é não assim. tem jeito. Ao vivo é assim. É, e, e eu perdi do que eu estava falando. Ah, da cárie, em paciente com bariátrico. Bem como o auxílio de outros profissionais também. O psicólogo muitas vezes ajuda nesse processo desse novo renascer. Tá? É um renascimento, não tem jeito mesmo. Tá? Não sei se eu respondi o que você estava perguntando. Não, eu queria saber assim, como a harmonização facial pode dar um aspecto de mais saudável, né, para reverter essa aparência de envelhecimento, de cara de doente, né, que o bariátrico pode estar se sentindo assim, né, depois de um emagrecimento brusco. Tá? Então, a harmonização entra, tá, no processo de reparação, né? Quando que a gente entra? A gente entra depois que já fez a cirurgia bariátrica, depois de um ano da cirurgia bariátrica. Quando que a gente entra? Tá? A gente entra pós-cirurgia, a gente entra pré-cirurgia, a gente acompanha o paciente. Muitas vezes eu recebo paciente que vem do psicólogo. Olha, eu já estou com todos os exames prontos, a doutora fulana pediu para eu conversar com você o que eu vou poder fazer no meu rosto durante esse processo de emagrecimento, que eu não quero parecer doente, né? Ou chega um paciente que você olha e fala, você fez cirurgia bariátrica, né? Ele deixou todo esse processo acontecer
e agora ele está num processo de reconstrução, né? Assim como a gente... Eu vou falar muito por mim, tá? Então, assim, eu fiz a minha cirurgia em 2015 e agora, em 2020, eu estou me sentindo em condições de fazer uma cirurgia reparadora de abdômen, por exemplo, tá? Poxa, tomei todos os cuidados, tomei colágeno, fiz ginástica, dieta, né? Mas eu acredito que eu posso melhorar, tá? Então, vai muito de pessoa para pessoa. Tem paciente que vai no consultório toda semana. Cuida aí de mim, faz a minha limpeza, eu quero passar com a sua esteticista, cuidar da pele, vamos falar do metabolismo do colágeno, a gente vai falar isso daqui a pouco, tá? Mas, em geral, perder o volume de gordura, tem que preencher isso com alguma coisa, tá? Então, com o que a gente preenche? Ou a gente preenche com plasma, tá? Que eu vou tomar a liberdade de falar que foi o que a gente fez no seu rosto, tá? Que é um método natural, tá? E o resultado é bacana, tá? Ou faz o preenchimento com ácido hialurônico, que é o que a gente compra no mercado, A tá? gente fez também, né, Roberto? E a gente fez também pontualmente, né? Mas em geral, assim, como tratamento é preenchimento com ácido hialurônico. Como manutenção, Mariela, a gente pode muito bem utilizar o plasma, tá? Se a pele, o metabolismo do paciente bariátrico, ele é um pouco diferente. Então, assim, a gente não consegue absorver o máximo de nutrição dos alimentos. Então, você precisa fazer uma reposição. Se o paciente não conseguiu fazer essa reposição, não está conseguindo, e ele chega no seu consultório, você sente a pele desse paciente muito mais seca. E aí vai de hidratação. Quando a hidratação não está muito legal, muitas vezes você não consegue ter um sucesso no tratamento por causa de toda essa situação sistêmica. Então, você tem que sentar com a pessoa, conversar. Você está tomando vitamina? Seu cabelo está caindo, que é uma das situações que acontecem, né? Não só genética, né? Que o meu cabelo já tá caindo, né? Mas a bariátrica acabou contribuindo muito para isso, tá? Não é para sempre, tá? Eu percebo nesses meus 5 anos de bariátrica que são períodos. Tem período que o meu cabelo começa a cair. Aí eu introduzo mais vitamina na minha dieta e esse processo acaba revertendo, tá? Essa palavra renascer acaba sendo muito verdadeira, porque o paciente se redescobre numa nova situação, tá? Respondendo a sua pergunta, poxa, o que acontece? Despenca a face, tá? Tem como reverter? Tem como reverter? Tem como reverter com preenchimento, tá? É só com ácido hialurônico ou com plasma? Não, pode ser com fio facial também, tá? Os fios de sustentação. Mas também tem indicação específica. Idade do Aquela paciente. esticadinha básica, né, Roberto? Literalmente levantar. Levantar o que despencou, tá? E isso o que é outra coisa importante dizer. O paciente pode ter 30 anos e pode acontecer isso. O paciente pode ter 60 anos e pode acontecer isso. E o inverso também acontece. Tem gente que faz o bariátrico, emagrece, não acontece nada. Depende muito de metabolismo, tá? Depende muito da genética da pessoa também. Depende muito da dieta. E da lição de casa, tá? O médico passa, geralmente o médico que faz o cirurgião que faz sua cirurgia bariátrica, te encaminha para um nutricionista e para um psicólogo. Ele sempre trabalha em conjunto. E aí você tem que fazer esse tratamento pós-cirurgia. Eu acho que isso é muito importante. Quem não faz, a gente vê casos de pessoas que fizeram o procedimento e o procedimento não dura, tá? Eu não quero entrar no mérito da questão dos tipos de cirurgia bariátrica. A gente até pode conversar sobre isso depois, tá? Então, escrevendo aqui para mim, para eu falar sobre o metabolismo do colágeno. Então, assim, eu posso fazer uma live sobre o metabolismo do colágeno específico para isso. A gente pode falar do hidrolisado, do metabolismo, como induzir. Acho ótimo, acho ótimo. Como induzir Cápsula em pó.
cápsula, devo tomar, não devo tomar, a gente pode falar só sobre isso e é um assunto bem bacana, tá? Tá perguntando aqui, de peptídeos Meu WhatsApp tá bombando aqui, eu tô falando com você, falar sobre introdução de peptídeos no colágeno. Também já tem isso sim, a gente pode falar, tá bom? Tá. O que eu estava falando? Perdi Não, você estava falando que tem outros profissionais que são envolvidos, né, no tratamento do paciente. Sabe o que eu Isso, queria te perguntar? Quais são as áreas da face que elas são mais afetadas com essa perda de peso? Seria o bigode chinês ou aqui? Bigode chinês e aqui, ó, região de órbita, tá? Tá. Só falar isso, sim, é o que acontece, tá? Tem um estudo que diz o seguinte, que inclusive tem perda óssea quando você faz a cirurgia bariátrica. Olha. Vou colocar aqui no meu stories depois e mando para você colocar também. É legal, não só profissional que trabalha com isso, e olha, gente, humildemente, independente de qualquer área de atuação que você trabalha, leiam esse artigo, tá? Se é profissional, se é esteticista, se é dermatologista, se é cirurgião, leiam que é muito bacana, a gente aprende muito. E paciente também, que está se submetendo a isso, estão me perguntando aqui, se eu... Pessoal, pergunta lá na live, que assim o pessoal lê. Se eu me arrependi de fazer a cirurgia. Não, eu não me arrependi porque a minha vida mudou muito e mudou para melhor, tá? A Mariela conhece o meu consultório aqui em São Paulo, é numa rua que é um aclive, né? Eu não conseguia subir a rua. Nossa. Tá? E hoje eu vou trabalhar a pé, volto, completamente Mais diferente. disposição, né, Roberto? Mais disposição. E eu passei por isso, viu? Esse negócio de se aceitar, eu não comprava roupa. Por um bom tempo eu não comprava roupa porque eu me sentia gordo ainda. E eu não estava. Isso é meio louco, tá? A gente deixa isso para um bate-papo com quem entende e sabe pontuar de uma forma mais profissional para ajudar as pessoas. Às vezes eu me achava meio estranho por causa disso. Tá? Sabe o que eu gosto de você, Roberto? Porque você vai tratar de um assunto, mas você consegue envolver tudo, né? Porque não tem como a gente falar de uma harmonização facial em paciente bariátrico e não falar dos aspectos psicológicos, não falar da saúde, não falar do metabolismo. Então, eu admiro muito você porque você deu esse apanhado geral. Então, para quem está pensando em fazer a cirurgia bariátrica, ou mesmo quem fez e está passando por essa situação, com certeza você trouxe uma luz bem intensa aí sobre esse assunto. No meu caso, vou citar algumas coisas aqui. Melhorou diabetes, tá? Melhorou hipertensão, a apneia melhorou, tá? Sintomas de depressão melhoram e melhora a qualidade de vida, independente da técnica, tá? E isso já está na literatura. Se você pesquisar, já está na literatura que, independente da técnica que você utiliza, a qualidade de vida melhora, tá? Tenho muito paciente bariátrico pelo fato de eu ser bariátrico também, tá? E tenho feito muita harmonização em paciente bariátrico por isso também, tá? Outra questão legal de falar, tratamento em bariátrico dura mais, dura menos? Depende da pessoa que está sendo submetida, depende da genética, depende da lição de casa que o paciente tem. Se ele está tomando as vitaminas, não está tomando, ele está tomando colágeno, ele está se hidratando, ele está fazendo exercício. Então, é muito relativo tudo isso. Tá? Muito bom. Então, ó, você que já fez sua cirurgia bariátrica, que já está sentindo os efeitos na face, que de repente não está se reconhecendo, tá? As pessoas estão falando, nossa, você está com cara de doente, está envelhecido, né? Eu gostava mais de você quando você era gordinha. Porque tem gente que faz esses comentários, não tem, Roberto? Existe uma fase do pós-cirúrgico que o paciente fica um pouquinho irritado, tá? Isso é um estresse pós-cirurgia, tá? E aí, como uma fuga disso, o ex-gordinho tenta ir para a comida, né? E é onde ele se irrita, porque ele não consegue mais comer.
Por isso que Passa mal, né? é, isso. Acaba acontecendo o famoso dumping, né? Que é você passar muito mal pós alimentação, tá? Você me conhece já há muito tempo, eu sou um cara bem teimoso. Eu já fiz isso para realmente passar mal, para entender o que que é. E a sensação não é boa, viu, Mariela? Tá? Então, em resumo, o que que eu posso dizer? Você vai na festa, ou você come um pedaço de bolo, ou você come o brigadeiro. Comer os dois não vai dar certo, Entendi. né? Então é uma escolha, e isso é bom. Isso é bom porque você não precisa se privar de tudo. Você tem que só selecionar bem quando fazer, tá? Uhum. E pro tratamento de face é a mesma coisa, né? Poxa, doutor, eu estou emagrecendo muito, minha pele está ficando toda molenga. Opa, bioestimulação de colágeno, tá? Você pode tomar colágeno, você pode tomar vitamina C, você pode estimular o seu organismo a produzir colágeno ou introduzir colágeno na sua dieta e fazer tratamento com bioestimulação também. Existem produtos que você consegue injetar no rosto para ter estimulação de colágeno, como por exemplo o plasma e como por exemplo o hidroxiapatita, né, que você consegue trabalhar também, que é o que a gente vai fazer em você no futuro próximo, né, que foi o que a gente Assim combinou. que passar essa quarentena, né, Roberto? Tá? Exatamente, tá? Ó, gente, Roberto vai vir atender aqui em Boituva, hein? Quem for de São Paulo, tá mais fácil, mas quem for aqui de Boituva e região, estiver assistindo a gente, já 30, pode entrar em contato, porque muito em breve, se Deus quiser, ele vai vir para cá. 35 minutos de Sorocaba, não é isso? Eu já É, pessoal de Sorocaba também. Eu sei que já teve bastante gente que entrou em contato com ele depois que conheceu ele aqui no meu canal. E infelizmente a entrevista da TV ainda não foi ao ar, né? Foi bem naquela semana, preparou tudo, mas ainda vai, tá ali no stand-by. tá certo. Outra coisa que é muito legal falar, e as pessoas perguntam para mim, o que, que é qualidade de vida? A gente falou isso várias vezes, né? Não existe um conceito universal sobre isso, tá? Mas que a gente entende? Os aspectos sociais, né, de uma pessoa melhoram muito. A pessoa consegue se socializar de uma forma melhor. Sim, literalmente sorrir para a vida, tá? O paciente, né, que se submete a isso, acaba encarando a vida de uma forma diferente, tá? O meu, Será que a gente perdeu alguma pergunta aqui? meu pequeno tá entrando aqui no. Daqui a pouco o meu pequeno vai entrar aqui, gente. Peço desculpa porque ele tá maluco, que eu fechei a porta aqui do Ó, quarto. tem um aluno seu aqui, ó, falando que você é referência em harmonização facial, doutor Maurício. Maurício. Obrigado, mano. Ele é um cara bárbaro também. Olha, alguém perguntou aqui, desculpa, perdi na hora. Por que quem faz bariátrica tem grande deficiência de ferro? Tá? Porque a absorção do ferro e de outros compostos químicos fica deficitária. A gente tem que suprir, tá? Quem falou do ferro, eu vou dizer muito da minha experiência. De tempos em tempos eu tomo ferro. Tá? Eu tomo ferro na veia mesmo, mas eu faço exame antes. O paciente que faz cirurgia bariátrica tem que fazer controle a cada 4 meses. Não tem desculpa para isso, tá? Tem que fazer controle, porque senão não dá certo. O resultado é catastrófico, cai tudo muito rápido. E aí depois, para equilibrar, equacionar o organismo, demora muito. Tá? O paciente bariátrico que chega no meu consultório, ele já vem com um saquinho na mão. Olha, são essas vitaminas que eu estou tomando, estão aqui os meus exames, está aqui minha carteirinha de bariátrico para ter desconto em restaurante, porque você sabia disso? Que a gente tem uma carteirinha de bariátrico e tem Bom, desconto em né? Come menos, né? Vai no rodízio japonês, no rodízio de pizza, só come um pedacinho. É verdade, acaba comendo menos. E é importante isso, assim, é importante isso. A gente tem que cuidar da saúde sistêmica também. Fazer o exame de sangue, tá? E ter esse controle.
tá? E pedir muitas vezes para o médico te modular é muito importante. É uma coisa que eu faço, muito pelo meu próprio estudo, muito com os meus amigos, e eu também faço minha consulta com o cirurgião que fez a minha cirurgia, e ele acaba me avaliando também, tá? Me perguntaram aqui, o que mudou meu hábito na vida, tá? Eu comecei a fazer mais exercício, comecei a me movimentar mais. Isso acabou mudando a qualidade da minha vida e mudei as minhas receitas, né? Eu procuro fazer as minhas receitas pouco calóricas, tá? Gosto de comer gordices também, gosto, não vou mentir, eu gosto disso, né? Mas eu também gosto de me cuidar. Cuidar da saúde é super importante. Não é porque gosta de comer que vai comer muito e todo dia, né? Você pode comer com moderação e tendo esse histórico todo, mais moderação ainda, né? Outra pergunta que me fizeram essa semana é o seguinte: sou bariátrico, não posso fazer tratamento de harmonização facial? Não, você pode sim, tá? Você pode fazer o tratamento de harmonização facial desde que você esteja modulado, tá? Porque se você estiver, eu vou usar entre aspas isso, tá? Que é um conceito amplo, num estresse metabólico, você não vai ter um resultado positivo do tratamento de harmonização. Modulado quer dizer em equilíbrio com a alimentação, com as vitaminas, não tiver caindo cabelo, essas coisas? Exatamente. Se você não tiver modulado, é muito difícil o tratamento dar certo, tá? O que a gente pode fazer? Poxa, fiz a cirurgia. Não, vamos criar uma situação assim. O paciente que fez a cirurgia e ele nunca fez absolutamente nada. Então, e ele quer começar, tá? Eu estou falando muito do paciente do sexo masculino, que homem muitas vezes é assim, né? Ele decide, ele quer fazer e ele já chega lá, ó, já faz tudo hoje. E você vê que você não consegue fazer nada, porque o paciente não se cuida, né? Então eu inicio com plasma, né? Eu faço o tratamento com plasma, porque aí você já dá um resultado visual muito bonito, né? E você acaba estimulando a pessoa a se cuidar. Como que você pode cuidar de quem não se cuida, né? Eu acho que é uma boa conversa até por uma outra live, né? A gente se permitir, né? Se permitir se cuidar, tá? Estão me perguntando aqui também sobre toxina botulínica, se dura mais ou menos no paciente bariátrico. Então, assim, o paciente que faz cirurgia bariátrica, né? Ele tem a toxina botulínica, ela é zinco dependente. Então, a gente tem que fazer uma suplementação de zinco. Se você tiver com nível de zinco ok, ele vai durar normal, como um paciente que não se submeteu ao processo da cirurgia, dura normal, não tem problema. Olha, não sabia dessa coisa do zinco, não. É, Bem tá? legal. Mesmo quem não tem a cirurgia bariátrica, você pode tomar zinco para permitir uma maior durabilidade da toxina no organismo. Mas tem que começar a tomar antes de aplicar a toxina. Isso Olha lá, minha mãe tá na live, Roberto, sua futura Oi, dona... paciente, hein? Tudo bem Beijo, com a mãe. senhora? Tá linda. Então tá bom, Roberto. Então, tem mais alguma pergunta aí? Porque aqui não tá aparecendo. O pessoal tá mandando aqui no meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Falando do metabolismo. Na minha opinião, quando que a gente deve começar o tratamento de harmonização facial? Se pode ser antes da cirurgia bariátrica. Olha, eu acho assim, tratamento preventivo e tratamento de bioestimulação, ele é contínuo, tá? Agora, fios faciais, por exemplo, faço antes ou depois, né? Eu faria depois, tá? Agora, eu vou te dizer da minha experiência como profissional. Paciente que vai fazer a cirurgia e que é uma coisa que acontece, né? O rosto dá uma caída, né?
Se a gente trabalha com uma bioestimulação durante todo esse processo, o paciente nem precisa fazer fios depois, né? Então, eu posso te dizer que o que eu faço antes e o que eu faço depois. Tratamento de bioestimulação, que eu acho que é a palavra do futuro, tá? Quando eu falo isso cuidar da saúde, tomar colágeno, induzir a produção de colágeno endógena mesmo, do próprio A organismo. qualquer tempo para todos, né? Sem contraindicação. E tomar muita água, gente. A gente tem que tomar muita água. A gente esquece de tomar água. Tem que tomar água, sim. Faz parte disso tudo, tá? Falando do colágeno, que eu acho que até vai ser o tema da nossa próxima live, vitamina C, gente. Tem que tomar vitamina C, tá? A gente potencializa muito a produção de colágeno utilizando a vitamina C. Muito bem. Tá? Tem alguns colágenos que já vêm até com a vitamina C, né? E a gente Isso. pode falar sobre isso também. Isso. Vamos deixar no suspense. Se eu vou fazer tratamento, esse tipo de tratamento em Boituva, vou fazer sim. Vou fazer esse tipo de tratamento. Aliás, eu até já comecei, né? A apresentadora aí é uma das pacientes que passou. E graças a Deus ficou muito bom mesmo, né? Tratar minimamente um paciente, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Pequenos retoques, né? É o que eu defendo e que a gente falou na outra live. Uma harmonização minimamente invasiva. Eu acho que isso que não dá para perceber, né? Que não é aquela coisa que a pessoa olha para você e fala, nossa, o que você fez, né? Exatamente. No meu caso, ninguém reparou nada. Eu tive que ficar perguntando, você não percebeu que eu fiz uma coisa? Ai, ai, ai. Então tá bom, Roberto, muito obrigada por esse bate-papo aí, essas informações valiosas que você trouxe. É sempre um prazer receber você por aqui, ainda que virtualmente. Espero que em breve a gente possa se reencontrar, tanto em São Paulo como aqui. Né? Vai ter o seu curso em maio, né? Se Deus quiser, vai ter, né? 1º de maio, junto com a professora Ellen Gonçalves, nós vamos fazer o curso com cobertura da TV de Boituva, né? Sobre as expectativas e realidade de um paciente de harmonização facial. Posso falar da minha próxima live? Pode, claro. Semana que vem, nós vamos fazer eu com a doutora Najara Andrade, nós vamos fazer uma live sobre o tratamento da pele no paciente de harmonização facial, tá? O que faz antes e o que faz depois, tá? E eu pedi para ela me falar um pouquinho sobre tratamento de peeling, esses tratamentos químicos, né? Essa aí, ó, tá citada aí. Nos pacientes bariátricos, porque eles estão perguntando isso muito para mim e muitas vezes eu tenho que ir buscar na literatura, né? Eu tenho que, graças a Deus, eu tenho amigos competentes que me ajudam. Muito bem. Semana que vem eu vou soltar o flyer amanhã. Acompanha aí, gente. Siga o perfil do Dr. Roberto. Sigam meu perfil aqui também. Estou sempre trazendo profissionais de diversas áreas com informações relevantes. E é isso aí. Obrigadão, Roberto. Uma ótima semana para você. Obrigada a todos que participaram. E até a próxima. Pessoal, muito obrigado. Qualquer dúvida pode me escrever que eu respondo. Abraço. Abraço, gente. Tchau, tchau.